O aquecimento global deixou de ser discutido apenas em encontros técnicos e virou preocupação mundial. O Congresso Nacional está trabalhando para definir regras que minimizem a parcela de culpa do Brasil neste processo. O aquecimento global é o assunto do Participação Popular de hoje. Para responder às perguntas de nossos convidados, estão conosco os deputados Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, e Edson Duarte, do PV da Bahia. Os dois deputados atuam na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Participam da entrevista especialistas e estudantes. Muito obrigada pela presença de vocês. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas realizou audiências públicas em Manaus, Belém e Palmas para discutir com as comunidades alternativas para conter o aquecimento. Vamos assistir agora uma reportagem sobre a audiência em Palmas. A ideia dos deputados e senadores é conhecer os biomas brasileiros e analisar os problemas e soluções encontrados em cada região do país. Nessa terceira audiência pública, especialistas da área alertaram que a preservação dos recursos hídricos é essencial para frear o aquecimento global. O presidente da comissão, deputado Eduardo Gomes, destacou que a audiência insere o estado do Tocantins na agenda ambiental do país. O Tocantins tem biomas interessantes e característicos, como é o caso do Jalapão, como é o caso da Ilha do Bananal, os dois, o Rio Araguaia e o Rio Tocantins, e o Tocantins pode contribuir sim com geração de energia limpa. Esse é um dos objetivos das audiências públicas, levar um problema mundial, o aquecimento do planeta, para o dia a dia das comunidades. Quando se faz, então, essas audiências públicas, aí você acaba atraindo a militância voluntária. E meio ambiente é um dos poucos assuntos que atraem a militância voluntária hoje no Brasil. Em Tocantins, um projeto conseguiu juntar a redução nas emissões de carbono e o desenvolvimento social das comunidades da Ilha do Bananal. Viveiros de plantas, fábricas de doces e colheita de sementes para replantio levou para a população local os benefícios de um mercado que até então era só econômico. É o mercado de carbono social. Uma simples fábrica de doce num assentamento rural diminuiu a agressão à mulher em 56%, porque a mulher passou a levar renda para dentro de casa e começou a ser vista como uma peça importante dentro da estrutura familiar. Deputados, essa é a melhor forma de combater o aquecimento global, agindo localmente? É o primeiro passo para chegarmos ao global, ao país, às nossas nações. Nós temos que dar o exemplo. Cada um tem que dar o seu exemplo, né? A participação local, o acesso local aos bens, a produção local limpa, é um ato que tem que começar dentro de casa, dentro do trabalho, na escola, para então pensarmos nas políticas públicas e na efetivação daquilo que está se pensando para o mundo e para o nosso país. Então, pensar local, agir localmente, é o primeiro grande passo. Deputado Mendes Tame, o senhor acha que o Congresso Nacional pode conduzir a busca de soluções para o aquecimento global na sociedade brasileira? Sim. Nós, toda vez que temos um problema ambiental, nós temos que enfrentá-lo com uma tríplice abordagem. Se falhar um desses pés, uma dessas vertentes, o resultado é pífio. Primeira vertente, legislação. Leis rígidas que protejam o ambiente, que induzam a comportamentos ambientalmente desejados. Segundo, investimentos. Investimentos em fiscalização, em novas tecnologias, em financiamento das empresas para adotar essas novas tecnologias que não poluem, que não emitem CO2. E a terceira vertente, gestão. Gestão com participação popular e com conscientização. Aumentar a conscientização para que ela gere uma pressão popular que, por sua vez, vai forçar os agentes políticos a tomar decisões corretas. Vontade política muito dificilmente nasce por geração espontânea. Ela é decorrente dessa pressão da sociedade organizada. O Diego Rafael, estudante de Relações Internacionais, tem uma pergunta. Sim, sobre âmbito internacional. A posição do Brasil, sobretudo no protocolo de Kyoto e junto com os países em desenvolvimento, defendem que os países em desenvolvimento podem utilizar fazer mais danos
danos ao meio ambiente do que os países desenvolvidos, que já fizeram muito isso, né? E agora devem diminuir esse dano. Só que, ao mesmo tempo, ele também insere um novo produto no comércio, que é o desenvolvimento sustentável, produzir sem causar danos. E aí, qual seria o real interesse do Brasil? Produzir sem causar dano ou efetuar danos ao meio ambiente por conta do seu histórico de ser país em desenvolvimento? Pode ser para o deputado Edson Duarte. Olha, eu tenho uma preocupação nesse cenário internacional das discussões em torno não só do protocolo de Quioto, mas de todas as convenções e protocolos que têm se firmado. No primeiro momento, estão utilizando ainda esses protocolos e essas discussões internacionais para obter vantagens. A última participação do Brasil foi muito no sentido de resguardar os seus interesses econômicos, comerciais, e não ainda um sentimento global entre os dirigentes mundiais em torno da situação que nós estamos vivendo. Há uma crise, os cientistas são unânimes em afirmar de que a crise existe, há um aquecimento em curso, ninguém nega que há o aquecimento, há divergências sobre quem contribui mais para esse aquecimento, e a unanimidade de que algo precisa ser feito. Mas quando se coloca na mesa a busca por uma solução e uma saída, aí entram as divergências, as negociações, queda de braço, para defender os seus interesses. Os países em desenvolvimento querem investimentos dos países desenvolvidos como contrapartida para tudo aquilo que eles já usaram dos recursos naturais, do que eles já provocaram ao meio ambiente, ao nosso planeta. E os países desenvolvidos querem resguardar os seus interesses comerciais daquilo que hoje estão produzindo, de tal forma que nenhuma medida, nenhum acordo, nenhum protocolo impeça que esse país desenvolvido continue no curso de desenvolvimento que se encontra, se é que a gente pode chamar isso de desenvolvimento, e os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento querem recurso, querem dinheiro, sob o título de que é a compensação ambiental, mas, na verdade, é o interesse comercial que ainda continua imperando nesses acordos. Por favor, deputado. Na minha opinião, eu considero que a posição hoje defendida pelo Brasil nos fóruns internacionais é indefensável. O Brasil está jogando na lixeira da história uma liderança moral que ele conquistou em 92, aqui na Rio 92, quando liderou a aprovação da Convenção da ONU sobre Mudança do Clima, e 5 anos depois, em Quioto, quando também liderou a aprovação do Protocolo de Quioto e foi o grande indutor da criação do MDL, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Hoje, o Brasil, ao contrário da posição vanguardeira que tinha 10 anos atrás, ele se alia aos 6 maiores poluidores entre os 10 países maiores poluidores. 6 são países em desenvolvimento: China, Índia, México, Indonésia, Brasil e África do Sul. Os 6 maiores poluidores, só 4 estão fora dos 6 em desenvolvimento. E defende que os países em desenvolvimento não devem assumir metas de redução de gases do efeito estufa. Tem justificativa a isso? Tem, porque o CO2 acumulado, que causa o efeito estufa, está acumulado desde a primeira Revolução Industrial e foi causado pelos países industrializados. 70%, 80% do CO2 que está lá foi causado pelos países industrializados. Mas, hoje, a China, de acordo com estudos recentemente divulgados pela Holanda, já ultrapassou os Estados Unidos em emissão de CO2. Portanto, nós, todos os países deveriam assumir metas de redução, ainda que diferenciadas. Deputado, tem um projeto de lei apresentado no início dessa legislatura pelo deputado Sarney Filho para que o Brasil assuma essas metas, né? Como é que está o andamento desses projetos de lei apresentados no pacote verde no início do ano? São 7 projetos que receberam uma priorização para que eles possam ser votados ainda este ano e redirecione
Brasil volte a ter uma posição de vanguarda, porque nós, em 72, lá em Estocolmo, votamos contra a Declaração de Estocolmo,